Kardec vai falar para nós nesse item 8, a maneira como nós devemos estudar a doutrina. Eu não quis trazer, é um item curto, 3 parágrafos, e facilmente nós passaríamos despercebido realmente por ele. Porque se nós formos ler assim, parece que ele não traz tanta coisa. E nós vamos ver o que vai sair, porque hoje vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Hoje eu preciso da ajuda de todo mundo. Porque não adianta eu trazer a maneira como eu enxergo o estudo da doutrina. Kardec vai trazer algumas palavrinhas, e aí nós vamos precisar, nós tentarmos entender a nossa ótica, o que a gente entende daquilo ali. E em um momento ele vai falar para nós olharmos para dentro de nós. Porque faz parte do conhecimento da doutrina, né? O modo de aprender a doutrina é também olhar para dentro de nós. Então essa fala inicial da prece, ela veio um momento fundamental. Então só para nós lembrarmos, porque o item 8 ele vai complementar o item 7 que nós estudamos. Então eu estava até aqui marcando alguns pontos de maior destaque do item 7, e na semana passada teve bastante conteúdo, bastante informação de Kardec. Então ele começou a apresentar a importância da refutação. Nós falamos que muitas vezes a gente acha que só o fato do movimento contra já é negativo, e nós percebemos que não. Aí ele apresentou para nós que é possível, através dessas refutações, esse processo científico, de apresentar uma nova ciência, é possível validar a ideia, corrigir erros, porque as pessoas vão trazendo outros pontos de vista. É possível criar a possibilidade de replicar essa ciência em outro lugar. Também é possível que nós desenvolvamos aquela ideia que inicialmente estava pequena e vai se desenvolvendo ao longo do tempo, como toda a ciência. Então, o processo de refutação é muito importante. Depois ele também nos diz o seguinte, que se é uma ciência nova, nós não podemos olhar com os olhos velhos. Nós precisamos trazer nova visão para algo que nós desconhecemos. Não são os mesmos métodos que nós vamos olhar. Nós temos que ter novos métodos para analisar essa nova ciência. Ele também diz que muitos cientistas buscam trazer apenas para a área que eles são especialistas. Então, se você olha uma nova ciência, o matemático vai querer tirar as conclusões pelo olhar da matemática, o outro da química, da física e tudo mais. E cada um traz para o seu pedacinho, e cada um põe o seu orgulho, e cientistas algumas vezes podem errar, e muitas coisas aparecem e ao primeiro instante parece um absurdo, e depois vai se desenvolvendo ao tempo, e aí finda-se ali uma descoberta muito positiva ao progresso da humanidade. Trouxe exemplo do Fulton com o primeiro submarino, que foi negado por Napoleão e depois se transformou no primeiro barco a vapor dos Estados Unidos. E também Benjamin Franklin com o para-raio. Ele provou que existia parte elétrica na natureza. E ao primeiro momento foram caçoados, foram desacreditados e demorou anos até que pudesse reverter essa visão. Ele diz que diploma não garante a certeza do bom senso. Então nós temos um diploma ou alguma especialidade na Terra, não adianta nada em relação ao próprio conhecimento da doutrina espírita, que o bom senso é necessário independente da nossa aptidão ou do certificado que nós vamos ter. Nós não podemos ter ideias pré-concebidas, temos que vir de ideias abertas. E a última frase que ele coloca, que nós não imaginemos ter lido a última página do livro. Porque muitas vezes a gente acha que já viu tudo e não adianta querer falar para esses que estão limitados a apenas o entendimento deles como já tivesse todo o conhecimento universal. Esse é um resumo do item 7. Por que nós trouxemos um pouquinho o resumo? Porque Kardec vai começar o item 8 falando assim, acrescentemos ao quê? Ao que nós estudamos no item anterior. Então é uma continuidade. Até há versões que seguem juntos, 7 ou 8 não coloca nem intervalo, vai junto. E o que eu fiz aqui? Como ele vai trazer para nós esse olhar de como nós devemos estudar, como nós devemos olhar para a doutrina espírita, são 3 parágrafos
eu fui dividindo e cortando os parágrafos em pedacinhos, para a gente analisar cada parágrafo. Porque quando eu olhei a primeira vez e eu li, eu falei, bom, eu preciso trazer o item 9, porque esse item vai acabar rapidinho. E aí, a hora que eu comecei a cortar os parágrafos e pegar cada frase de Kardec, nós vamos precisar pensar um pouquinho o que ele quis dizer para nós aqui. Porque agora ele vai falar exatamente a maneira como nós devemos estudar a doutrina. Tá? Então, é a maneira correta que a gente precisa olhar para a doutrina e a maneira como nós vamos buscar desenvolvê-la também. Então, não é de qualquer jeito, não é. Ele está explicando como que a gente vai usar essa ciência. Ele agora está dando a receita para nós, como nós devemos manusear isso, tá bom? Alguém quer trazer alguma dúvida, alguma coisa até aqui, ou até da semana passada? Não? Tudo tranquilo? Todo mundo sabe estudar a doutrina espírita? Não, né? Nós estamos tentando, né? Quando eu já tinha lido, eu reli, eu fui reler de novo, aí eu falei, não, tem coisa guardada aí dentro que a gente não extraiu ainda. Mas por isso que eu disse assim, ó, cada um entende esse estudo de uma forma. Então Kardec vai trazer alguns pontinhos e aí nós vamos ter que pensar, porque antes de chegar em entendimento, quando ele fala assim, algo tão grande, para mim talvez grande é muito grande, mas para alguém o grande é um tamanho assim. Então não adianta eu falar assim, olha, muito grande, aí as percepções são diferentes. Então nós vamos trabalhar juntos aqui nessa construção do que ele espera da gente, tá bom? Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grandes, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, livres de prevenções e animados de firmes e sincera vontade de chegar a um resultado. Quando a gente olha, o que nós podemos entender quanto a um estudo? Porque agora nós vamos ter que trazer um método que a gente usa no NEP, de pegar palavrinhas, porque agora cada palavrinha dessa, Kardec pensou nessas palavrinhas, para colocar de uma forma ali resumida, mas que trouxesse toda a síntese. Quando a gente fala num estudo, eu vou estudar algo, eu vou lá no estudo da doutrina espírita, eu vou pegar um livro para estudar, eu estava estudando. O que é o estudo? O que a gente busca com o estudo? Vamos lá, gente, agora é com vocês também. Aprender, aprofundar, compreensão, entendimento e mais. Ela faz uma analogia que eu acho que faz muito. Ela costuma falar assim, que quando a gente criança, né, sempre na escola vai se alfabetizar, e esse estudo se segue por anos até você terminar o colegial, faculdade, né? Por pensar, no espiritismo é mais ou menos assim, né? A gente está tendo qualquer sentido, qualquer forma que a gente está vivendo. Eu acho que é mais ou menos por aí. É tudo isso que nós estamos falando, né? Essa ideia, essa analogia da escola, ela é fantástica. Só tem um detalhe, né? Então a gente entra na escola, a gente começa a aprender, vai desenvolvendo, aí chega um momento, a gente sai da escola e tem hora que a gente para. Então nós temos esse olhar, né? Então eu marquei alguns pontos, e aí vocês podem complementar também, porque hoje precisa ser assim. Porque quando Kardec coloca estudo, vocês concordam que é muito além do que a gente tem condição de compreender? Alguém que estudou com Pestalozzi, na condição dele, um pedagogo, com tantas obras, quando ele fala de estudo, está muito além do que a gente pode imaginar. Mas a primeira coisa que a gente imagina, eu vou pegar uma obra para estudar. Por que eu vou estudar? Para adquirir um conhecimento. O primeiro passo é esse, então eu não sei, ou eu tenho um conhecimento muito básico daquilo, e eu preciso adquirir um conhecimento. Então ele está trazendo para nós aqui, nesse olhar, ó,
acrescentemos que o estudo da doutrina, ou seja, buscar um conhecimento, formatar uma ideia nova. Porque toda vez que eu busco estudar, eu vou buscar alguma ideia nova. Eu não busco ficar na mesma ideia. Então, se não é buscar a mesma ideia, eu não posso usar da base de conhecimento cego que eu tinha antes. Eu tenho que vir livre para adquirir novos conhecimentos. Então, não é uma releitura, eu vou rever o que eu já vi. Não, eu vou buscar coisas que eu ainda não consegui. Tanto que a gente pega os livros, qualquer livro, porque a gente vai buscar fazer uma leitura um pouquinho mais detalhada, a gente fala, mas isso aqui eu não tinha percebido, isso aqui eu não tinha encontrado, porque tinha passado. Agora eu venho buscar novos conhecimentos, né? E como foi colocado na própria analogia. Um estudo, eu posso ter diversas matérias. Doutrina Espírita também vai propiciar isso para nós. Diversas áreas do conhecimento. Embora estejamos nós focados no espírito, né? No mundo espiritual. Na analogia, o estudo ele vem nesse processo também contínuo. Só que nós não podemos pensar que nós vamos parar. Nós vamos seguir isso ao longo do tempo. Porque não é um estudo de algo que eu uso aqui e paro. É o estudo do espírito que é imortal. Então, quando a gente pensa num estudo, olhando para a doutrina espírita, e é o estudo do espírito, e o espírito é imortal, não tem como eu pensar em estudar 1, 2, 5, 10 anos e parar. Mas nós temos esse costume, né? Então, olha, eu já li, eu canso de ouvir isso, e no tempo passado eu também afirmava isso. Ah, já estudei, já tá bom, eu já ouvi isso, eu já aprendi aquilo. E aí a gente começa a olhar que se é uma ciência que nos leva a olhar da imortalidade, não tem como a gente parar, não tem fim, porque uma coisa vai ligando à outra, né? Então, quando a gente pensa em estudo, outra coisa, de que forma pode acontecer? Como que eu vou adquirir conhecimento? Quais as formas? Quais os meios? Lendo, o que mais? De que forma mais? Ouvindo, estudando? Pesquisando, porque quando eu pego uma leitura, alguém pesquisou, mas pode ser que eu tenha pesquisado. Pega um olhar diferente de alguém contrapõe. Uma refutação. Muito. Ensinando, mas antes de ensinar eu preciso estudar. E o que Kardec fez nesses estudos? O principal, gente, principal. Experimentando. Porque se a gente se baseia apenas na teoria, né, se a gente for buscar na própria consciência de Kardec, no olhar dos ensinos de Pestalozzi, ele dizia o quê? Nós não vamos sair de uma teoria e ir para uma prática. Nós vamos sair de uma prática e ir para a teoria. Então, quando a gente fala em estudo da própria doutrina, nós também precisamos trazer a experimentação. Às vezes a gente esquece. Então é um ponto fundamental também para nós pensarmos, tá? E aí no estudo eu coloquei que nós podemos interpretar fatos, podemos questionar, criar novos pontos de vista, novas ideias, não é? Como colocado, desenvolver o nosso senso crítico, porque ao receber também uma crítica, né, nós podemos analisar de uma forma diferente como nós estamos indo. O que mais que a gente extrai daí, gente? Perseverança, nós vamos falar lá na frente, mas perseverança sim. Quando eu pego para ler, se eu não parar para refletir um pouquinho, fazer uma reflexão sobre aquele conteúdo, a gente não consegue entender exatamente o que aquilo quer dizer. Porque a gente vai trazer uma leitura muito rápida, baseada apenas naquilo que a gente entende ou a gente acredita. Na hora que eu paro para refletir, eu coloco a me conectar com outras informações e aí eu questiono até o que eu mesmo conheço. Então, às vezes eu e o Dani lá, o Dani vem, nossa, Léo, eu estava lá, li um pedaço na obra lá, alguma coisa, e fiquei lá 10 minutos, 15 minutos, refletindo sobre aquilo e parecendo fazer sentido, daqui a pouco conectou ali, fez outro sentido lá. Então, a reflexão é muito importante dentro do processo do estudo.
Agora ele está falando que... E é importante. E na hora que eu leio o trechinho, aí você tem que refletir sobre aquilo que você está lendo, né? E como é difícil a gente fazer uma reflexão num conteúdo que você tem que ir lá e buscar aquele conhecimento, né? O Evangelho no Lar é esse exemplo maravilhoso, porque se a gente faz uma leitura e não reflete sobre ele, a gente não consegue. Então, às vezes, até a dificuldade no refletir, ou sozinho, ou dependendo do tema que a gente coloca, não gera um estudo para dentro de nós, é uma releitura. Eu li, reli ali, acabou aquele processo e pronto. Nós estamos falando isso porque quando a gente para a olhar tudo que Kardec fez, quando ele fala, vamos estudar, ele está falando do que eu trouxe muito mais, porque eu não trouxe o fim. Ele mesmo acabou falando que nós ainda não lemos a última página do livro, muito pelo contrário. Tá? Só que ele fala para nós que ele vai trazer o estudo de uma doutrina. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita? O que é uma doutrina? Não é um estudo qualquer, é de uma doutrina. O que é uma doutrina? A doutrina dele traz um conjunto de informações ali. Então, quando a gente pensa numa doutrina, ele traz entre aspas, uma caixinha para nós ali, com alguns princípios, e esses princípios é justamente a base do sistema que nós vamos estudar. A base. Se eu vou construir um edifício intelectual através do estudo, eu preciso saber quais são os princípios básicos. Qual é a base que eu vou começar a elevar esse meu pensamento. Porque se eu não tiver o entendimento do que a doutrina nos traz, qual é o conjunto, baseado em qual doutrina eu vou estudar isso? Então, está dizendo a doutrina espírita. Porque lembra que ele disse que havia muitas pessoas que queriam olhar para a doutrina espírita através de outros conhecimentos, que não eram conhecimentos espíritas. Então, se nós vamos estudar doutrina espírita, eu preciso ir nos princípios espíritas. O que mais nós podemos pensar de doutrina? Então, porque a doutrina são as ideias que fundamentam a ciência ali, né, que nós vamos apresentar. E ela vai trazer justamente as ideias a serem transmitidas ou ensinadas, né? Mas o principal desse olhar doutrinário, da doutrina, é porque através dos princípios trazidos na doutrina, ele vai permitir nós formatarmos a nossa maneira de pensar, a nossa linha de pensamento. E vai nos ajudar a conduzir ao objetivo final. Então, qual é o meu objetivo final? A doutrina tem que me dar. Ela não vai trazer só o início. Aqueles princípios vão falar aonde nós vamos chegar. Então, por isso é importante. Nós estamos olhando e estudando uma doutrina. Então, tem princípios próprios. Tem bases próprias. Quando nós formos olhar, são essas bases que nós temos que olhar. Certo? Então, fala que nos lançou de súbito numa ordem. Porque de uma hora para outra começou a ter manifestações, né, sem que a gente tivesse programado ou esperado alguma coisa desse tipo, né? Da ordem de coisas tão nova, quão grande. Nós temos ideia de quão nova se foi a doutrina espírita? Nós já falamos disso, num tempo que ninguém, né, conhecia, até hoje nós temos ainda dificuldade de conhecer. Mas quão grande é? Porque nós estamos falando de um mundo, vamos pensar assim, o mundo nosso material é grande. E o mundo espiritual? Nós nem sabemos, né? Porque se a gente fala que tem 4, né, espíritos encarnados para cada encarnado, por exemplo, né? Sem falar os espaços que não, né? Então, quão grande é isso? A gente consegue ter essa imensidão, porque ao tratar da questão dos espíritos, nós estamos tratando desse mundo espiritual e não do mundo nosso. Então nós estamos querendo muitas vezes trazer esse olhar espiritual, esse estudo de uma doutrina,
para dentro desse mundo aqui. Então até eu com a Vanessa estávamos andando de carro, aí eu falei para ela, mas olha, eu comecei a olhar as pessoas assim, e eu comecei a imaginar os espíritos assim, sabe? Então tinha o espírito dirigindo lá, tinha os espíritos mais assim, tinha outros. Aí passou o motoqueiro, eu falei, meu Deus, esse espírito está muito doido, né? E eu comecei a pensar nesse olhar. Mas a gente se limita sempre a esse mundo material que é grande, mas que perto desse que nós desconhecemos, que ainda é novo, é algo muito maior. Então nós estamos estudando algo que nós não conseguimos nem 1% entendê-lo ainda. Então quando a gente fala, não, já entendi tudo, já aprendi, aprendeu de qual parte? Do 1%? Né? Só pode ser feito com. Então o estudo dessa doutrina, de uma coisa tão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então só tem como fazer o estudo da doutrina espírita se nós estivermos nessa condição de homens sérios, livres de prevenções, animados de sincera vontade. Só se nós estivermos assim, o estudo da doutrina espírita vai ser útil. Se eu não estiver nessa condição, tanto faz eu estudar ou não estudar, não vai ser útil. Só que aí nós temos que pensar, o que é um homem sério? Vamos voltar à época de Kardec. Um homem sério daquela época. Não é um homem carrancudo, né? Não é disso que ele está falando. Porque você pode ser, não precisa ser carrancudo, você pode ser normal e você ser uma pessoa séria. Ele só é sério, não é carrancudo. Não podemos misturar as coisas, não é ser bravo. Tem um objetivo, uma postura, tem uma conduta. Quando nós estamos falando de um homem sério, nós estamos falando do comportamento do homem, né? Então, quando eu penso nesse comportamento do homem, é alguém que é honesto, alguém que é íntegro, alguém que tem um objetivo, né? Até porque a gente precisa ter um objetivo, que é o resultado final. Né? Quem é um homem sério nesse olhar, ele tem que ter um objetivo, senão ele está passando na vida como se não fosse, né? Por uma leviandade, né? O que mais, gente? Apresenta uma certa transparência no que está fazendo, não faz as coisas obscuras. Um homem verdadeiro. Eu coloquei aqui, ó, fiel aos compromissos, responsável, maduro, confiável, respeitável. O que mais? Nós estamos falando de comportamento, ele não pode ter umas expressões muito exageradas, né? Tem que ser uma coisa mais contida, mais sereno também, né? Um homem sério, ele age por impulso, ou ele pensa um pouquinho mais, reflete bastante. O homem de bem. Procurar a etimologia vai trazer percepção e sentimento. Perfeito. Ele só vai sentir, então você falou que é o sentimento e a percepção, que seria a razão. Então nós temos que olhar esse homem sério, alguém que tem um olhar racional e que ao mesmo tempo ele também traz o equilíbrio do sentimento. Porque se ele for só razão, ele vai estar cego nas questões de sentimento e vice-versa, né? Então aqui precisa ter esse equilíbrio, são as duas forças. Vamos para o seguinte item. Livre de prevenções.
Eu preciso estar livre dos preconceitos, eu preciso de qualquer cabeça aberta, novas ideias. Eu preciso aceitar novas ideias, eu preciso aceitar novos complementos do que vão surgindo, porque às vezes eu olho aqui e falo, aqui está fechado esse sistema. Não, nós temos que ter uma observância muito maior. Aceitar as mudanças, aceitar o desconhecido, né? O que mais, gente? Às vezes eu até tenho ali algum conceito já dentro de mim, mas a ideia chega e eu preciso agir com certa imparcialidade. Porque Kardec tinha um ponto de vista. Aí quando chega para ele vai agir de forma imparcial. Eu vou ver. Eu acho que é questão do magnetismo, acho que é coisa voltada à questão material mesmo, à questão de energia. Mas, como todo homem da ciência, eu vou deixar de lado e vou olhar de forma imparcial. Vou chegar sem nada definido, né? Ele está falando isso para nós, é a condição que nós temos que chegar no estudo, tá, gente? Eu não sei se vocês estão entendendo. Tá bom. Vocês estão melhor do que eu. Vamos lá. Animados de firme e sincera vontade. O que é algo animado? Não entendi. Motivado? Perseverante? Que não está parado, não está estagnado, que tem vontade de chegar a algum lugar, a um objetivo. Agora, nós precisamos ter sincera vontade, porque se eu só olhar para aquilo e esperar que aquilo me leve, se eu não tiver uma vontade própria, uma força própria, e aí não é qualquer força, é uma sincera vontade. Eu tenho que estar sincero naquilo que eu estou estudando, naquilo que eu estou buscando. Às vezes vai desanimar, mas aí a vontade vai vir e vai me trazer de novo. Às vezes eu não vou conseguir enxergar, mas tudo bem. Eu vou com vontade sincera, daqui a pouco consigo enxergar. E vou ficar firme. Porque se a gente não tiver firmeza no estudo, daqui a pouquinho a gente desiste. Para tudo na vida é assim. Não é só o estudo. Para tudo é assim, né? E aí ele trouxe essa palavrinha do resultado, que é o objetivo que você acabou de colocar. Se nós parássemos para pensar agora, quem de nós tem um objetivo? Falando de questões espirituais, nós não estamos falando de coisas da terra. Qual é o nosso propósito quanto espírito? Qual é o nosso objetivo? Se eu não tenho um propósito e um objetivo, como eu posso então me revestir de vontade sincera? Como que eu posso estar livre para descobrir mais coisas? Porque eu entendo que eu ainda não consigo ver tudo. Como eu posso estar sério nos meus propósitos se eu não sei quais são? Se eu não conseguir ver o meu objetivo e o quão longe ele ainda está, como eu consigo entender o que é grande e o que é pequeno? Se eu não tenho um propósito, como eu vou saber qual é a base que eu preciso usar para poder ter um propósito? É a doutrina. E se eu não tenho um propósito, sobre o que eu estou estudando? Para quê? Por quê? Para evoluir, para aprender. Vocês entenderam porque não adianta só eu? Nós temos que estar juntos nesse processo, porque eu também não estou nessa fase. Mas Kardec vai dizer que acrescentando justamente um olhar sobre o estudo da doutrina, nós precisamos ter essa condição, esse comportamento diante do estudo. Ele vai seguir para nós, vamos lá. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprime a seus estudos a continuidade,
a regularidade e o recolhimento indispensável. Então, como nós podemos pensar que ou nós estamos qualificados ou pessoas estão qualificadas quando elas buscam de primeiro julgar de forma leviana? Como nós podemos dizer, olha, você está qualificado para olhar essa ciência? Eu não posso ter um olhar leviano para ela, eu não posso me colocar primeiro a julgar. Eu tenho que chegar sem julgamento, de cabeça aberta, para novas descobertas. Então, como eu posso olhar essas pessoas e achar que elas estão qualificadas para olhar? Nós estamos falando dos cientistas, que vinha refutando, que vinha negando. Mas agora nós vamos nos colocar nesse papel. Será que nós estamos qualificados? Nós estamos chegando de fato sem julgar? Será que nós já vimos tudo? Porque está aqui de novo, ó, sem tudo ter visto, se eu não vi tudo, como eu posso julgar? Não tem como. Aqueles que vão contra a doutrina, nós temos que fazer a pergunta, mas você já viu tudo? Você já conhece tudo? Tem muita coisa também que nem consegue entender. O que é tudo se amanhã o tudo evolui? É uma loucura a gente pensar. Porque a hora que você fala, acho que eu aprendi tudo, você dormiu outro dia e evoluiu. Não tem fim. E aí nós queremos chegar a julgar pela nossa ótica. Ele está ensinando a gente a estudar. Porque ele está falando que os cientistas olhavam a doutrina espírita e não conseguiram enxergar isso. Levaram para o seu ponto de vista. Então é um puxãozinho de orelha na gente, é um direcionamento para a gente, né? E não imprimem a seus estudos a continuidade. Então eu estudo hoje, daqui a pouquinho eu já desisto, como nós falamos. Aí eu volto aqui um ano, então não há uma continuidade, não há uma sequência, não há uma organização, não há uma regularidade. Então, estudar a doutrina espírita é despertador. Hoje eu vou estudar nesse horário, eu preciso estudar isso aqui. Amanhã eu preciso estudar isso aqui. É isso, é regularidade. Não dá para eu colocar, a gente vem aqui uma vez na semana, joga o livrinho no banco do carro e a gente vai voltar semana que vem. Aí faltei semana que vem. Aí ficou lá, eu não estudei. Nós perdemos a regularidade e a própria continuidade. É o que ele está trazendo. E aí, e o recolhimento indispensável. O que é o recolhimento indispensável que ele está pedindo para nós? É a reflexão. Mas é pegar o que nós estamos aprendendo, refletir com aquilo e trazer para dentro de nós. Como eu entendo isso na minha visão? Como eu sinto aquilo na minha visão? Se eu não trouxer o ensinamento da doutrina para dentro, não está tendo utilidade. Ele colocou no parágrafo acima, não tem utilidade, né? Então eu preciso considerar tudo aquilo que vai aparecendo para nós vamos juntando, imprimindo aos nossos estudos e trazendo um olhar de sequência. Porque se todo o universo está evoluindo, nós precisamos dar sequência também no conhecimento. Não tem outra forma, né? O que mais vocês têm para complementar nessa frase? Nós estamos no primeiro parágrafo, coloquei lá em cima, para a gente entender que está no primeiro parágrafo, tá? O meu entendimento é isso. Resumindo, você vai pegar direitos, refletir sobre, vai ter o seu próprio, você pratica, é muito extenso, né? E aí você vai conseguindo, né? Por exemplo, quando você vai fazer um pão, tem a receita e torce para que dá certo. Mas se você praticar sempre, aí você vai perceber que tem um melhor trigo, na temperatura mais. Então, você vai no dia a dia, na constância, vai também desenvolvendo aquilo. Porque não dá para você ler, entendi. É isso, porque
isso que você acaba de falar, completa o que o Jean falou aquela hora, né? E quando nós passamos a estudar, nós também vamos passar a ensinar. Mas, o que a Camila coloca é uma realidade. Então, nós vamos fazer um pão, no exemplo dela. Não, eu nunca fiz um pão, então eu vou entrar e pegar uma receita. Aí eu estou preocupado com a receita, mas eu já estou preocupado se a água tem que ser filtrada ou não filtrada. E se o trigo, se eu estou sabendo qual... Então, nós não conseguimos trazer todo o conhecimento de uma única vez. Por isso, nós precisamos ter continuidade, porque eu fiz o pão hoje. Amanhã eu vou fazer o pão de novo, daqui a pouquinho eu faço de novo, eu já aprendi um pouquinho esse olhar. Agora eu posso começar a olhar para os elementos que eu vou trazer. E aí eu vou conseguindo ter um olhar diferente. Agora, se eu faço o pão, e daqui 1 mês, 2 meses, eu vou fazer de novo, aí eu tenho que voltar a fazer, ver a receita de novo. Só que o que nós fazemos no estudo? Isso eu já vi, e aí eu pulo, e aí nós seguimos. Então eu já sei fazer pão, agora eu vou fazer torta. Mas você não aprendeu o pão, não aprendeu... E é isso que a gente faz. Pode falar, Nivaldo. Eu já estudei lá no Sítio Maria. Ou seja, você foi de lá? Que legal, não sabia. Eu estudava, funcionava muitas coisas, né? E fazendo as perguntas, e aí coisas que eu não concordava, né? Eu fui assim, orientado para mim aproveitar somente o que eu gostava. Como se fosse uma caixa de bombom. Você é uma caixa de bombom, é bombom que você não gosta. Aí você compra 100 bombom e aproveita um. Essa conta deu errado, hein? Ele gosta daqui, porque ele não pergunta nada. É por isso que Kardec ele começa dizendo, olha, vamos estudar. Ele vai falar sobre isso, tá? Nesse parágrafo, nesse item. Vamos estudar olhando todas as bases que a doutrina traz. Por isso nós temos que trazer um olhar da doutrina. Eu não posso falar assim, vem cá e aproveita o que você quiser, pega a base de outro, traz para cá. Não. Então, você vai ter que olhar dentro da caixinha e você pode dizer assim na tua caixinha, Leonardo, eu não entendi 99% que está nessa caixinha aí. Tudo bem, eu vou buscar compreender. Mas aí eu não posso dizer assim, escolhe só o que ficou bom para você e o resto está bom. Porque vai faltar a base, entendeu? Então, por isso que às vezes não entendi, pergunta, questiona, vai atrás, pesquisa, investiga. É esse o processo do estudo. Tem que ser assim. Então, às vezes, eu tenho aprendido o seguinte. Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa não consegue entender. Você fala assim, você entendeu? A pessoa fala, entendi. E ela não entendeu. Mas não adianta você insistir naquela hora. Porque ela não vai ter base para entender o que você está falando. Porque falta alguma coisa. Ele vai trazer aqui. Então a gente precisa entender qual é a base. Vamos buscar fortalecer a base. Porque aí nós vamos começar a subir o edifício e aí nós não vai desmoronar. Certo? Então esse negócio de escolhe o que você gosta e o resto você deixa quieto. Aqui você escolhe tudo que você gosta e o que você não gosta. E vão aprender a gostar. Lá tinha muitas coisas que eu gostava, mas tinha coisas que eu não concordava. Então por isso que eu questionava. E o não concordar é um ponto. Tá tudo certo. E ele vai falar também aqui. Agora outro ponto é eu não compreender. E aí eu posso chamar, Nivaldo, vem cá, vou tentar te explicar. E aí você fala, bom, agora eu entendi o porquê. Igual quando falaram, eu acho que até comentei isso, teve uma pessoa que falou assim, olha, eu era espírita, mas não era espírita, né? E aí eu deixei de ser espírita porque a doutrina espírita fala que a doutrina espírita é o futuro das religiões. E eu não concordo, porque acho que cada religião está no seu quadrado. Se você entender dessa forma. Porque sem entender que nós estamos falando de uma visão só espiritual, então aquilo que a doutrina ensina, dessa visão espiritual, é o que todas as religiões vão acabar indo, esse é o ponto. Então aí você assim, eu entendi, mas agora eu já não estou mais na doutrina espírita, então quer dizer, não é espírita. Mas às vezes a gente está com dúvida, e às vezes a gente é contra, então são dois pontos diferentes, entendeu? Porque eu não vou poder te obrigar a aceitar aquilo que você às vezes, o teu íntimo não aceita. Agora, o que você não compreende, aí sim nós podemos chegar e ensinar, entendeu?
São dois pontos diferentes. Então lá você lá eu não concordava. E pode ser que aqui alguns pontos você ainda não conheça, mas na hora que você conhecer, fala, fez todo sentido. Entendeu? Poder, talvez, compreender, mas não compreender. É isso, às vezes você compreendia lá, mas você não concordava. Perfeito. Porque quando ele fala da história da vontade de sincera, entra um pouco disso, né? Porque mexe muito com o ego de você fazer uma reflexão e assumir. Ter humildade de falar, eu ainda não tenho compreensão suficiente para entender, mas eu vou perseverar no estudo até onde eu compreendo, até uma hora chegar no ponto que eu vou entender. É o recolhimento indispensável, você fala aqui, né? Vocês sabem que, às vezes eu estou fazendo palestra e eu uso algumas vezes a questão da própria reforma íntima do Santo Agostinho, que pede fazer uma revista íntima, né? E eu estava lendo o comentário de Kardec embaixo e eu nunca tinha me atentado a uma coisa. Ele diz assim, ó, você vai fazendo pergunta, né? Lá ele fala, olha, questiona a própria consciência, se você fez algo errado para alguém, deixou de fazer alguma coisa. Mas tinha me faltado uma percepção. Ele fala assim, olha, a maioria das vezes a gente nem percebe que errou, porque não analisa o que nos move. Então, quer dizer, eu não estou analisando por que eu estou fazendo a coisa, que dirá se está certo ou errado. Mas aí, ele fala assim, mas nas respostas, não busque respostas longas. Quer dizer, só responda sim ou não. E aí agora a gente tem que deixar as desculpas de lado, que é o que você está falando. Então assim, ó, eu sou um bom cidadão? Sim ou não? Não adianta assim, eu sou em algumas coisas, em outras não. Eu sou um bom pai? Às vezes eu sou, às vezes eu não sou. Não tem desculpa, é sim ou não. E aí é onde dói. Eu compreendo essa coisa? Não, é sim ou não. Eu estou trazendo esse conhecimento para dentro de mim, porque aqui o recolhimento é isso. Isso que eu aprendi lá. Quando eu falo que Deus é a inteligência suprema, Ele está sendo a inteligência suprema para a minha vida? Sim ou não? E aí começa a ficar difícil. Porque aí mexe muito com a gente, né? Então o sim ou não foi algo que mexeu muito comigo. Né? Porque a gente fica, estamos melhorando, melhorei aqui, melhorei... Não quero saber se você melhorou. Né? Eu quero saber se é sim ou se é não, né? É bem diferente, né? Então essa resposta eu preciso pular ela agora, um bom tempo. Ainda menos saberíamos dá-lo a alguns qualitativo, né? Se eles estão qualificados ou não, né? Para o estudo. Ainda menos saberíamos dá-los a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam, se incomodam, né? Por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, o caráter e a convicção lhes dão direito à consideração de quem quer que se preze de bem educado. Então ele está falando, e aquelas pessoas que, para manter a sua reputação diante dos outros, eu sou um homem espiritual ali, né? Bem apresentável na sociedade, todo mundo me considera. Então, eu vou achando um jeito de achar que a doutrina traz algumas coisas burlescas, umas coisas, né, meio... E ele colocou, então, eu tomo como verdade, não porque eu sei, mas porque eu olho pessoas na sociedade que parecem ao meu olhar, que tem muito caráter, que sabe muito. Então ele pega por essa convicção da pessoa e ele dá o direito de achar que a doutrina espírita não tem os seus créditos, né? E vai achando toda hora motivo de questionar. Hoje está muito em moda, né? Só falando de Kardec. Porque eles não estão conseguindo estudar nem o que ficou, está ultrapassado. Né? Ficou. Não é? Kardec ficou para trás, porque eles não conseguiram estudar, pularam. E aí, como que vai olhar, né? Então, quando a gente olha o medo, né, que a pessoa tem de perder uma reputação, então, e pior do que isso, quando eu não sei e eu pego a crença do outro, que é pior. Eu não vou na doutrina espírita porque falaram que é isso, então eu vou ficar com o que o fulano falou. Mas você também não sabe o que o outro falou. É pior ainda, é aquela fé cega. Então será que essas pessoas
que não se assumem de fato como espíritas, elas estão preparadas para estudar a doutrina espírita? Conhece uma pessoa ela acredita, diz espírito, mas tenta convencer o outro. Acompanhar o outro, na verdade, é aquela história. Você adentrou a espírito, mas o espírito com você. Essa visão ela é perfeita, porque tem muitos que dizem ser espíritas porque estão baseados numa crença que o outro trouxe para ela e, na verdade, o outro não é espírita. Ele é um espiritualista ou qualquer outra coisa, menos é espírita. E hoje é o que nós mais temos. E são esses que muitas vezes vão voltar no Kardec ultrapassado. Porque eles não são verdadeiros espíritas, porque eles não compreenderam a ciência espírita. E muitos estão findados nessa base. É uma base da fé cega. Eu vou, porque fulano era, meu pai era. A gente recebe muito aqui, minha tia era espírita, então ela desencarnou, agora eu também fui muito tempo, mas deixei de ir. Fui em outra religião, agora estou voltando. Não, então você não era. Pode ser que daqui para frente você se torne e está tudo bem. Mas esse ponto de vista é importante. Há muitos espíritas que se acham espíritas e não são espíritas. Nesses pontos que nós estamos falando, porque se for pegar, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral, pode ser que nem a gente esteja. Mas assim, nós estamos tentando esse olhar. Mas há muitos que buscam, né, olhar o lado burlesco da própria doutrina, justamente para que ele não perca essa situação de um homem da sociedade. Todas as vezes que a gente busca agradar a sociedade, nós somos, ou ao outro homem, nós somos obrigados a dar um olhar distorcido de alguma coisa. Se eu tiver que falar alguma coisa sobre doutrina, a Vanessa fica brava comigo. Se eu tiver que falar alguma coisa de doutrina e eu não falar para te agradar, eu estou querendo te agradar, não estou querendo falar o que é doutrina. A Vanessa fala, Leão, mas você é muito direto. Não, porque a doutrina falou isso. Não fui eu que falei. É a doutrina. Então, todas as vezes que eu buscar, tentar agradar o homem numa resposta dessa, nós vamos distorcer aquilo que a mensagem traz. Aí fala assim, mas e um exemplo disso? Bom, se nós pegarmos a própria negação de Jesus, esse é o ponto. A gente tem negado quantas vezes a própria doutrina? Se a doutrina é o próprio Cristo redivivo, nós estamos negando ainda o Cristo ainda hoje, né? Não 3 vezes, né? 3 vezes por dia. Por hora, né? Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, porém, em respeitar a crença do outro. Aí é aquilo que eu falei, né, Nivaldo? Assim, então, se a gente não quer levar a doutrina a sério, se nós não estamos olhando para a doutrina como algo sério, então o primeiro passo é, abstenha-se de dar algum comentário, porque você ainda não entendeu. Você não está olhando todos os pontos. O dia que você trouxer todos os pontos, está tudo bem. Mas se todo dia evolui, que jeito que nós vamos chegar ao final? Né? Então, o primeiro ponto, abstenha-se. Né? Se não é digno da tua atenção, não tem nem o porquê você ir contra, porque você não parou para olhar. Você não criou base. Você está indo numa fé que você não cega, ou de comentários de outros. Ninguém, está falando da doutrina espírita, ninguém pensa em violentar a crença do outro. Então Kardec nunca quis convencer ninguém. Ele sempre diz, olha, é melhor a gente trabalhar sobre um ateu do que trabalhar com alguém que já tem uma crença. Nós não queremos trazer numa pressão, colocar a ideia goela abaixo, muito pelo contrário, porque a pessoa precisa estar convicta, ela vai ver essa ciência e ver, ela vai compreender. Aí ela fala assim, é isso aqui que eu quero. Essa fé racional, essa construção racional, é o que ele está trazendo. Então nós não queremos violentar nenhuma crença do outro. Então, hora nenhuma você vai encontrar que vem um evangélico, nós vamos querer obrigar ele a ser espírita. E às vezes eles perguntam, atendimento fraterno, e precisa do quê? Nada. Mas eu não preciso nem ficar vindo aqui? Não. Se você for atendido, se você, né?
Volte, se lá te faz bem, se lá te faz uma pessoa melhor, volta para lá. Mas, pode falar. O Xavier falou, né? Melhor um católico bom do que um mau espírito. Melhor, muito, não é? Melhor um católico bom do que um mau espírito. É isso mesmo. Só que ele diz, né? Que nós precisamos respeitar a crença dos outros, ou se melhor a gente conseguir ler, que os outros possam respeitar a nossa crença. Eu imagino Kardec escrevendo isso, porque ele está falando sobre os homens da ciência, mas também preparando essa informação para a humanidade que fosse estudar a doutrina. Mas se a gente for voltar na época que Kardec vai aprender com Pestalozzi, tinha 2 tipos de professores naquela época. Quais tipos de professores eram? Católicos e protestantes. Cada um tentando impor a sua própria visão. E ele é acostumado muito a ver Pestalozzi triste nessa situação. Porque o que eu vou fazer? Eram os professores que tinham, cada um tentando pôr. Então ele vai falar, cada um precisa respeitar. Então ele nasceu, né, na base do conhecimento, olhando justamente essa tentativa de imposição de crença. O que mais que a gente pode trazer aí? É o efeito manada. Vai todo mundo, vai no bando. Vamos para o segundo parágrafo. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que lhe dá dele. Por quê? Se nós vamos buscar um estudo sério, o que nós pretendemos com o estudo sério? Nos aprofundar em algo. E se nós vamos nos aprofundar, nós precisamos iniciar e seguir até conseguir, de fato, mergulhar em coisas que a gente não via antes. Por isso, às vezes, fala assim, nossa, mas fulano de tal tem tanto conhecimento, igual nós estávamos aqui, ouvindo aqui, né? Ah, quem deu o nome de cristãos, né? Ah, foi Lucas. Agora você não esqueceu mais. Porque você está num processo de estudo. Às vezes a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, mas como você sabe disso? É porque eu estou ouvindo uma sequência de estudo. Às vezes a pessoa olha e fica admirada, mas como que sabe tudo isso? Porque nós estamos vendo uma sequência de estudo. Né? Então, quando a gente se dedica, o início é mais difícil. Depois a gente ganha essa regularidade. Né? Então, a continuidade é o que é necessário para um estudo sério. Se nós não tivermos um estudo sério, né? Então tem que ter constância, tem que ter regularidade. Continuidade, não tem como eu dar uma pausa. Ah, estou de férias, ficar uma semaninha, 2 semaninhas, 1 mês, depois eu volto. Isso não tem. Tanto que Kardec é esse exemplo, que Kardec ele estava assim, no ápice do seu cansaço, né? Físico, mental, e ele então resolve se afastar um pouco ali da localidade, da residência dele, da região dele. Amélie fica e ele vai. E ele vai repousar, sair um pouco daquela turbulência das cartas chegando, das reuniões e tudo mais. E ele queria buscar um pouco mais de reflexão. Só que isso é tão visível, essa questão dessa continuidade, que nesse lugar apartado, ele começou a trazer as reflexões sobre o Evangelho. Do Novo Testamento. Ele pegava o Novo Testamento, ele trazendo as ponderações dele, tanto que a primeira parte do Evangelho é Kardec falando. Ele pega uma citação e decorre. Percebem isso? Você abre lá. Então tem uma citação evangélica e ele vai explicando, ele falando sobre a citação evangélica. Depois, isso que ele foi descansar. Então tá bom, vou levar isso como descanso. Começou a chegar a carta, sem ninguém saber onde ele estava. As cartas chegaram até ele, que são as instruções dos Espíritos. Então, quando a gente pega a instrução dos Espíritos, é isso. Então, não tem esse negócio, olha, eu posso diminuir um pouco o ritmo, mas parar não tem como. Né? Então, a gente percebe isso na vida de Kardec, como exemplo de fato. Então, e é nesse afastar que ele escreve a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, você imagina, né? Mas por quê? Ele precisava desse momento mais de reclusão para poder entrar um pouco mais dentro desse olhar evangélico. Né? Então, ele não sabia, ficou sabendo na prática, né? É assim.
Não tem. Ou você segue adiante. Não tem. Ou você começa e vai embora, ou começa a falha, e essa falha é a ilusão nossa. Eu passei essa fase, né? Então, tinha palestra, eu estudava, depois eu parava. Eu tinha palestra, eu estudava, aí parava. Aí eu entendi que mas não dava sequência. Então, se a gente seguir de fora a fora, aí é um olhar muito diferente, né? Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando proposto ao acaso e a queima-roupa, em meio de um aluvião de outras extravagantes. Ademais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Então ele vai fazer uma questão para nós, uma pergunta, né? Será que a gente ainda admira que muitas vezes a gente não consegue receber uma resposta, não obter nenhuma resposta a algumas questões graves que nós questionamos? Às vezes nós mesmos questionamos, mas como é isso, como é aquilo? A gente não recebe nada de informação. Podemos pensar dos espíritos ou podemos pensar de nós mesmos. Às vezes eu estou estudando ali e não consigo achar uma resposta, né? Então eu falo assim, mas por quê? A pergunta muitas vezes vem a queima-roupa. Você não pensou na pergunta. Você está ali naquele meio, aí a pergunta surge. Como será que Kardec fazia uma pergunta? Será que era extravagante? Será que ele fala, bom, hoje tem reunião mediúnica? Vamos lá. Aí o espírito começa a se comunicar e fala, bom, hoje eu vou perguntar alguma coisa para eles aqui. Não. Kardec já tinha preparado qual era a pergunta que ele ia fazer. Ele já estava no estudo, ele não conseguiu entender. Ele pesquisou, ele foi daqui, ele foi de lá. Bom, agora eu vou perguntar. Então, quando a gente quer achar alguma coisa muito de bate-pronta, a gente não vai conseguir achar. A não ser coisas básicas que a gente está acostumado no dia a dia. Então, por isso que a doutrina, ela te permite aprofundar muito, mas desde que você se prepare para esse aprofundar, né? Então, às vezes a gente vai buscar algumas respostas e a gente não consegue. E aí coloca assim, né? Ademais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Então, muitas vezes, para eu entender uma resposta, eu preciso antes compreender coisas básicas. Se eu for resolver uma equação de matemática, uma derivada, eu obrigatoriamente preciso aprender adição, subtração, as ordens básicas. Se eu for montar uma frase, eu preciso aprender uma palavra. Então, muitas vezes nós queremos ter uma resposta e nós não temos a informação anterior, o básico anterior para a compreensão daquilo. Por isso, vamos volta, pega o básico, porque se faltar a base, nós não conseguimos entender. E por que muitas das pessoas não entendem a doutrina espírita? Porque buscam apenas nas questões mais complexas. Se a gente para, eu também era assim, gente. Se a gente não parar e voltar na base, vou começar do zero, é difícil, né? Mas se começar do zero, igual nós estamos fazendo aqui, Livro dos Espíritos. Se a gente começar a olhar o que nós vamos aprender daqui para frente, às vezes eu converso com um ou com o outro, eles falam assim, Léo, mas a doutrina é vista de outra forma. Nós estamos na introdução, Kardec está trazendo uma introdução para nós ainda. Né? Então, muitas vezes a gente quer uma resposta que nós não temos nem condição ainda de ter essa resposta, né? Quem deseja tornar-se versado, tem muito conhecimento, né? Numa ciência, tem que estudá-la metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O que é um estado metódico, um estudo metódico? Então tem método para estudar a doutrina espírita? Não é de qualquer forma? Não é. Tem uma ordem, tem uma sequência, tem uma lógica. Tem. Kardec deixou pronto esse método para nós. Mas nós vamos querer sempre ultrapassar.
Então ele coloca, olha, ele colocou, começando pelo princípio. Por isso depois a gente fala assim, Kardec está ultrapassado? Ele está, porque a gente ultrapassou ele, né? Ele falou princípio, nós estamos lá no fim, né? E quando a gente coloca nesse olhar metódico, nós vamos possibilitar encontrar coisas ali minuciosas, né? Então não é só uma leitura, não, eu vou ali de forma metódica, me dedicar realmente ali, criar os métodos e aprofundar, para que eu possa aprofundar mais ainda, né? Então, eu estava pensando, enquanto eu lia esse item, se tem um método, se é metódico, eu posso pegar o livro e falar que eu estou estudando, e eu estou estudando deitado com ele aberto assim? Não, mas não é, eu vou sentar aqui, vou, né, de qualquer jeito aqui, né? Então, esse estudo metódico coloca o livro, eu vou pesquisar, eu vou buscar. Hoje está com o celular? Pega o celular, busca lá, vê que informação. Então não é desse jeito que nós estamos pensando. Não, prepara o ambiente que você vai estudar. Se prepara para mergulhar ali. A lição vai precisar comunicar com o nosso coração. Para fazer sentido. Se às vezes você ficar assustado com o estudo, a gente vai devagarzinho. É que é o Kardec falando. Mas semana que vem a gente vai mais de leve. Tá? Porque assusta. Pelo menos ao meu modo de estudar, eu vou ter que pensar algumas coisas já. Né? Ele coloca, adianta eu pular alguma coisa? Né? Então, acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Conforme a ideia vai podendo caminhar um pouco mais à frente, eu posso também estudar coisas mais à frente. Não adianta eu querer estudar uma Gênese se eu não entendi ainda o básico. Né? Por isso que às vezes a gente encontra assim, olha, mas as obras de André Luiz não tem nada a ver com Allan Kardec. Não tem, porque você pulou o básico, você não está desenvolvendo as suas ideias dentro do encadeamento preciso, e aí fica muito fácil de falar que está muito fora. Então, quando a gente usa esse princípio que Kardec coloca para nós, desse método, aí a gente começa a entender de fato como que liga, como que não liga. Né? Então, aí a gente não vai, eu vou negar isso aqui, eu vou bater nisso aqui. Se você usar certinho o encadeamento, o desenvolvimento, ter a base, nós vamos entender o que é, o que não é. Certo? O que mais, gente? Mais nada? Quando a gente olha esse desenvolvimento aqui, dentro das próprias obras básicas, quando nós trouxemos o método que Kardec nos trouxe, das outras obras interligando com a doutrina, nós vamos perceber como que a doutrina se comunica com toda a base de conhecimento universal. Tudo. Nós estamos estudando uma coisa ali na doutrina espírita e daqui a pouco ela conecta com algo do mundo que nós nem pensávamos. Alguma teoria que... Então, é justamente esse entrelaçar do desenvolvimento de ideia, é isso. A doutrina espírita vai se comunicar com o mundo. Se comunica com a gente, mas se comunica com o mundo. Né? Tá? Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um cientista perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio cientista, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe respostas satisfatórias? Então, como pode, às vezes, a gente não ter conhecimento básico de nada, a gente nem sabe o que a gente está falando. E aí nós vamos lá num cientista e vai perguntar para ele sobre a teoria da relatividade. Ele vai explicar. Aí ele fala, mas eu não entendi o que você quis dizer. O que ele está dizendo muitas vezes a gente se coloca a perguntar uma coisa tão que está fora da nossa realidade, que mesmo tentando responder com boa vontade, a pessoa não vai entender. E aí o que ela vai dizer? Isso aí é uma mentira, isso é uma falácia, isso não procede, porque ela não tem o conhecimento inicial para compreender. Não tem a base. Então, até para a gente poder fazer pergunta, é preciso que a gente saiba do que nós estamos perguntando.
Então eu falo assim, o que é a imortalidade da alma? Aí você vai responder para quem não acredita na continuidade na imortalidade da alma. Ele não tem as bases necessárias. Esses dias eu estava passando perto de uma pessoa lá, de um amigo, né? E ele estava falando assim, mas ele não viu. Não sei se era de mim ou se não era também, mas isso aí não muda. Onde já se viu, né? Ele é evangélico, né? Doutrina espírita quer explicar os milagres de Jesus. Tudo tem explicação naquela doutrina, não tem cabimento, né? Mas aos olhos de quem não compreende as bases, né? Como que Jesus pode ter feito algum milagre? Na cabeça dele é um milagre, né? Então ele diz, então a doutrina espírita está desconstruindo todos os milagres de Jesus. Então é normal, se a gente não tem a base inicial, até para perguntar ou para entender, nós ficamos numa saia justa. Se ele fosse buscar por que doutrina espírita explica o milagre, e aí ele vai lá, aí vai entrar na Gênesis vai explicar como foram os milagres, começa a criar uma base. E aí ele pode chegar, viu? Por quê? Aí é diferente, porque ele já leu, ele às vezes não entendeu, mas não. Então a gente tem esse olhar de negar o primeiro momento, né? Então adianta a gente perguntar se a gente não tem o início básico? Não. Mesmo na boa vontade, a resposta vai ser insatisfatória para nós. Tem que entender a pergunta. Tem que entender a pergunta. Quando eu olho as perguntas de Kardec, isso é verdade. Eu acho que Kardec trabalhava as perguntas o dia todo. Eu acho que ele fazia a pergunta, ele acordava, colocava a pergunta no papel. Aí daqui a pouquinho ele voltava. Acho que isso aqui, nessa palavra não, vou mudar a palavra aqui. Amelie, o que você acha? Acho que eu vou mudar, muda aqui. E vai daqui. Vou resumir um pouquinho aqui. E aí, tem item que ele tem uma pergunta e os espíritos respondem. Ele tem outra pergunta. Eu duvido que na hora ele lançou a segunda. Ele já tinha. Se ele responder algo que eu não entendo, eu lanço essa. Eu preciso voltar com essa resposta para casa. Elaborar uma pergunta não é. Não. Porque dependendo da forma como você pergunta, pode ter. Um outro entendimento, inclusive. Né? E aí, Tanto que tem hora que Kardec pergunta, os espíritos vão dizer, olha, já falei lá atrás, mas vou falar de novo. E tem hora que ele fala, olha, você não tem base, não ele, mas ainda não existe base de conhecimento para eu te falar sobre isso. Precisa avançar a ciência para poder aí a gente poder trazer, né? Tanto quando a gente entra na questão 14, quando vai olhar a questão de Deus, ele fala, no adentro e no labirinto que não tem saída. Vocês não têm condição de entender ainda. O que adianta vocês quererem entrar aqui? Né? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. É o que nós falamos, né? O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Então agora ele tirou da relação nossa mundana e falou da relação com os espíritos. Por quê? Ele está trabalhando o olhar teórico e o olhar experimental. Então agora já lançou para os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mas exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Então, quando nós vamos para a parte prática, nós temos que fazer um curso. Lembra o que é curso? A primeira palavrinha, buscar conhecimento, de que forma. Então, é isso que ele está falando. Então, eu vou para uma reunião mediúnica, eu olho aquilo, eu acho que eu já aprendi tudo. Ele está falando, se você quiser instruir com os espíritos, vai fazer um curso com eles. Vai aprender como, vai observar, vai analisar. E aí você precisa escolher um professor espiritual. Olha que chique. E trabalhar com assiduidade. Porque quando eu vou fazer um curso terreno, na escola não, mas depois, eu quero saber quem é o professor. Quais títulos ele tem? O que ele pode me oferecer?
Porque pode ser um que não vai me agregar em nada, porque eu vou fazer esse curso, por exemplo. É o que ele está falando para nós. Da mesma forma que você faz na Terra. Você escolher um professor que vai te ensinar o que você quer. Ele vai falar como nós vamos fazer isso, né? E nós vamos trabalhar com assiduidade. Então não adianta vir uma semana, daqui 2 não. Porque aí esse professor fala, quer saber? Isso aí eu não vou, né? Não tem a vontade firme. Então, dissemos que os espíritos superiores, somente as sessões... Então entrou no parágrafo 3º agora, né? Dissemos que os espíritos superiores, somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as em que reina perfeita comunhão de pensamento e de sentimento para o bem. Então, se nós estamos falando de escolher espíritos superiores, que tipo de professor você quer? Um gabaritado, um que possa me ensinar a coisa correta. Já pensou em escolher alguém para me ensinar errado? Já estou com dúvida. Aí me ensina errado. Então, como eu vou ensinar, eu vou escolher um professor que vai me ensinar as coisas certas. Como eu vou chegar a ter um professor como espírito superior? Quando eu for para uma reunião, quando eu for para um estudo, quando eu for para o curso mediúnico, digamos assim, espiritual, eu preciso entender que naquele local precisa ter perfeita comunhão de pensamento e de sentimento. Perfeita. O que é perfeita? Não tem erro. É perfeita. Todos os integrantes precisam estar ligados em comunhão, em união, no mesmo pensamento e no mesmo sentimento. Pensamento é o que eu penso, é o que cada um pensa. E sentimento é como nós sentimos através daquilo que nós pensamos, inclusive. Espírito superior só vem nessa condição. E todos os sentimentos precisam ser para o bem. Não adianta eu querer fazer o mal também, que eu não vou ter esses professores. Então, naquela reunião de Kardec, estava todo mundo em perfeita comunhão. De pensamento e de sentimento. De buscar a verdade através daquelas experiências, né? Aí fala da importância desse ambiente harmônico que as reuniões mediúnicas precisam ter, né? E qual é o propósito que nós estamos querendo para cada reunião dessa, né? A leviandade e as questões ociosas os afastam, os espíritos superiores, né? Como entre os homens afastam as pessoas sensatas, o campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem a nossas custas. Então, se nós não estamos com seriedade, se nós estamos ali, né, de forma ociosa, de forma irrelevante para aquilo que a gente está fazendo ali, não tem um propósito maior, os espíritos superiores saem. E quando sai, não vou deixar quieto, porque o aluno não está dedicado. Ele não está querendo aprender. Eu vou ficar com quem quer aprender. Né? Lembra do despertadorzinho? Né? Então Kardec falava, uma vez por mês, o Espírito Verdade. Uma vez por mês, 15 minutinhos, eu venho aqui falar com você. Aí ele sai. Quando sai, o que sobra são espíritos que estão na mesma frequência. Então, se eu quero ter resultados bons, superiores, eu preciso manter essa vibração e esse propósito. Se eu tiver só nessa questão da frivolidade, são esses espíritos mentirosos que chegarão até nós e vão se divertir às nossas custas. Então, eu estou falando, olha, no curso espiritual, complica um pouco mais, porque você não está vendo o que está acontecendo. Então, para você se cadastrar nesses professores superiores, a condição é essa. E não é querer parecer, porque o que vai medir é a questão do que você está pensando e o que você está sentindo. Muda a perspectiva. Muito sério. Que é o que se dará com uma questão grave em reunião de tal ordem, será respondida por quem? Então, às vezes eu lanço uma pergunta, e numa reunião dessa, quem vai responder do outro lado? Eu não sei. Que tipo de espírito está do outro lado? Né? Acontece como se a um bando de levianos que estejam a se divertir-se propusesseis essas questões,
que é alma, que é morte, e outras tão recreativas quanto essas. Então já imaginou você numa reunião não séria, e aí você faz uma pergunta, o que é alma? O que vem de resposta? O que eles quiserem dar. Por isso que nós temos tantas mensagens que vão contra a própria doutrina, porque é esses tipos de grupo que tem. Aí fala, mas está diferente as respostas. Tá, porque o grupo é diferente. Né? Se quereis respostas sérias, haveis de comportar-vos com toda a seriedade, na mais ampla acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. Só assim obtereis grandes coisas. Então, qual é o ponto principal? Seriedade. A gente vai buscar de novo, Kardec fala que lá no estudo é o homem sério. Então, se a gente quer buscar um conhecimento maior, a seriedade é o comportamento fundamental para nós estarmos buscando, né, nessa questão dessas reuniões. Só que aí fica uma questão. Ser uma pessoa séria, ele colocou com toda a seriedade, toda uma pessoa completa. Não é só dentro da reunião mediúnica. Eu posso chegar aqui e falar, não, aqui eu sou uma pessoa séria. Lá fora a gente brinca, lá fora, não, mas aqui, ó, é toda, é por completo. Então, é o homem integral, de fato é o homem integral. Se a gente quiser estudar com os espíritos, né? E aí ele finaliza para nós. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes. Por isso que eu não quis falar tanto perseverante que você falava, eu não segui. Porque esse final ele ia trazer o perseverante. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Então, se nós não formos laboriosos ali, se nós não trabalharmos, tivermos dedicação, se nós não formos perseverantes, os espíritos superiores vão nos abandonar, porque eles sabem que nós não queremos nada sério. Então, se nós queremos que os bons espíritos estejam junto de nós, além de tudo isso, nós ainda temos que trazer o labor, o trabalho como a ferramenta principal e a perseverança em todos os dias, em todos os momentos. É assim que estuda a doutrina espírita. O bom é que o curso é longo. Pode ser que no meio a gente se acerte. Aí tem que voltar depois de novo. Bom, quem faz a... Pode falar. Refletindo aqui. A casa. Todas as casas. Vamos dizer, a grande maioria, mas quem quer estudar? A pessoa vai, ela frequenta, assiste a palestra, toma um passe, né? Tal, e cumpriu a sua... Quando você fala disso, aí foge. E quer saber as respostas. Não, como que? O que acontece quando a pessoa morre? Mas para você falar da morte, ela tem que saber sobre coisas, ela tem que saber sobre o mundo espiritual. É uma série de coisas, né? Então, e é sobre isso que, de certo modo, a gente vem tentando criar um novo olhar para a casa espírita. Quando nós trouxemos a casa para cá, antes era só um núcleo, né, de estudo, né? Porque a casa estava lá embaixo, aqui era só um núcleo. Aí nós migramos a sede para cá. O grande desafio era justamente essa mudança de olhar. Porque para cá nós trouxemos esse olhar de estudo. Lá nós não tínhamos tanto esse olhar de estudo. Porque eu, Leonardo, aí é um olhar particular. Como eu estou à frente da casa, a casa passa a tomar um rumo mais a partir do meu olhar. Eu não acredito na doutrina que consola. Eu acredito na doutrina que instrui. Porque a pessoa chega aqui, ela pode estar chorando,
eu vou abraçá-la, eu vou bem recebê-la. Mas na sequência, eu preciso falar assim, por quê? Ela vai te falar. Vamos sair dessa junto? E aí eu vou trazer diretrizes, que é o primeiro passo que ele trouxe lá para nós, que é justamente quais são as bases ou os pilares que a doutrina tem para nos trazer. E aí eu preciso propor, é o amai-vos, mas o instruí-vos na sequência não foi assim um acaso. O primeiro passo eu vou acolher, mas o instruí-vos não tem mais nada depois dele, porque é para sempre. Então, eu, Leonardo, eu não acredito em estudo que consola. Eu acredito em estudo que te instrui. Porque a instrução te ensina a se consolar. Porque só o consolo eu te forço a parar. Ah, que beleza. Então aqui eu recebo o passe e eu fico bem. Não, por que você não fica bem sem o passe? Eu vou te instruir. Porque aí se você ajustar essa ótica, você não precisa sempre do passe. Então tudo bem, vamos tomar o passe, mas por que sempre? Então, doutrina espírita, ela é instrução. E a gente vai mudando a perspectiva dela apenas para consolação. E é aí que ela se perde, porque ela vira uma religião apenas. E perde toda a beleza que a ciência traz. Então, mas é a minha visão de doutrina. Então, por isso que eu acho que o estudo é fundamental. Ah, sim. Há uma barreira muito grande. Para a gente voltar. Olha que loucura. Há uma barreira muito grande para a gente voltar naquilo que Kardec propôs. Por isso que Kardec está atrasado. Está ultrapassado.